A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus. É um grande privilégio estar aqui e também uma grande responsabilidade. Cobrir aqui o pastor de vocês, um homem abençoado, muito usado por Deus, mas aprove a Deus nós estarmos aqui. Eu sou o pastor Nilson e eu estou com a minha esposa Eliane aqui. Viemos trazer o recadinho de Deus para os irmãos, amém? Eu gostaria, quem trouxe a Bíblia, né? Ou vai abrir no celular ou na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, você já achou? Atos 3, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse-lhe: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Glória a Deus pela sua palavra. Irmãos, Deus me trouxe aqui hoje para trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra para fortalecer a sua fé, uma palavra para aumentar a sua fé, uma palavra para que você descubra que assim como esse homem, assim como Pedro, assim como João, assim como eu, nós somos pessoas que têm uma fé grande dentro de nós. Nós só precisamos descobrir, nós só precisamos exercitar essa fé. E na maioria das vezes, quando nós conversamos com os cristãos, com os amigos, com os irmãos da igreja, você já ouviu isso. Tem um irmão que diz assim: pastor, faz tempo que eu estou esperando o meu milagre, a minha bênção. Pastor, faz tempo, mas eu continuo firme esperando a minha bênção. E continuo, pastor, orando. Continuo até hoje orando. A minha bênção não chegou, mas eu creio que um dia ela vai chegar. Você ouve outros irmãos que também estão esperando a sua bênção, mas pouco oram. Muitas vezes não oram, mas também quer receber a sua bênção e o seu milagre. Mas, queridos, nós precisamos entender que nesta noite, que para receber o nosso milagre, nós vamos precisar exercitar a nossa fé em oração. Deu o microfone? Exercitar a nossa fé em oração. E aqui eu quero tirar um aprendizado. Glória a Deus. Aleluia. Aqui eu quero tirar um aprendizado e aprendermos três coisas que nós precisamos praticar, que está nesse texto e que Deus ministrou ao meu coração. Microfonia. Três coisas que nós queremos aprender aqui. Nós vamos entender que muitas pessoas na Bíblia, e vocês conhecem a história, muitas pessoas na Bíblia esperaram por muito tempo pelo seu milagre, pela sua bênção. Nós temos aqui a história de uma mulher que ela tinha uma hemorragia e ela estava 12 anos sofrendo com aquela hemorragia. E ela recebeu a sua bênção.
A Bíblia também diz a respeito de uma outra mulher que estava 18 anos encurvada. E depois de 18 anos ela também recebeu a sua bênção. Nós temos um outro paralítico que estava no tanque de Betesda e diz que há 38 anos esse homem esperava o seu milagre e a sua bênção. E nós também temos o nosso Senhor Jesus, que até ele começar o seu ministério, foram 30 anos de espera, de oração, de preparação, até a sua bênção chegar. Então aqui nós aprendemos que a paciência, ela é importante. Aqui nós aprendemos que se nós formos persistentes em oração, a nossa bênção, a nossa vitória, ela vai chegar. E aqui eu queria tirar 3 coisas que nós precisamos praticar, que você precisa praticar, se você quiser receber a sua bênção, a sua vitória, o seu milagre. O primeiro delas, para que o seu milagre possa chegar, nós precisamos orar. O milagre não vai acontecer na sua vida se não tiver oração. Pela misericórdia, pela graça de Deus, Ele pode fazer. Mas sem oração, nós não vamos experimentar o milagre de Deus e a vitória de Deus. Diz aqui que Pedro e João se dirigiam ao templo à hora 9. Essa hora 9 era 3 horas da tarde. Os judeus tinham essa prática de orar em determinados períodos. Se você lembrar de Daniel, você vai perceber na história de Daniel que Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós oramos ao dia? Mas diz aqui que Pedro e João, 3 horas da tarde, eles se dirigiam ao templo. E ali ele encontra um homem, não diz aqui quanto tempo ele tinha ele era aleijado, mas diz aqui algo importante para nós, que era um homem coxo de nascença. Eu quero imaginar que um homem aqui, quando a Bíblia se refere, é uma pessoa mais ou menos com uns 30 anos de idade. Talvez a idade do pastor Flávio, né? Tem uns 30 anos. O pastor está me ouvindo, é uns 30, né? Uns 30 anos o pastor Flávio deve ter. Então esse homem, há muito tempo ele sofria. Há muito tempo ele sofria. Mas em determinado momento, Pedro e João, subindo para a oração, e aqui é o primeiro princípio para nós. Se nós queremos experimentar o milagre, a bênção de Deus, a nossa vitória chegar até nós precisamos orar. Não tem vitória sem oração. A vitória não vai chegar sem oração. Nós não vamos conseguir suportar o tempo da espera, a ansiedade da espera, se nós não tivermos fortalecidos em oração. E hoje é fácil você encontrar muita gente dentro das igrejas que estão esperando, irmãos, receber a sua bênção, mas não querem pagar o preço de oração. Não querem entrar pelo processo, porque é um processo até a vitória, até o milagre chegar. Nós vamos ter que orar. E aqui eu digo de aprendizagem própria. Eu aprendi isso. Não é nós que esperamos de 12, 18, 30 anos para Deus realizar um milagre na nossa vida. Eu digo que é Deus que está esperando. Uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração fervorosa de alguém que realmente entendeu que precisa de Deus, que precisa do milagre de Deus, que quer experimentar a vitória, que vai até Ele em oração. Então o tempo aqui para esse homem chegou. Talvez aqui 30 anos de espera, uma paralisia à porta do templo, como muitos hoje estão nas igrejas, talvez vivendo de esmola, como esse mendigo, sendo que poderia experimentar do trono da graça, sendo que poderia experimentar da vitória hoje, da vitória na tempestade, da vitória na tribulação, da vitória na enfermidade. Mas sem oração, irmãos, nós não vamos experimentar a vitória e a bênção de Deus para a nossa vida. Isso é princípio. E o nosso Jesus nos ensinou isso. Uma segunda coisa que eu gostaria que os irmãos atentassem aqui, está no versículo 6. Para que o meu milagre, o seu milagre possa chegar, nós precisamos falar. Pastor, falar o quê? Nós precisamos tomar uma atitude de falar ao nosso Deus aquilo que nós precisamos. De falar ao nosso Deus aonde está doendo, por mais que Ele saiba. Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer experimentar a fé que foi colocada por Ele mesmo dentro de nós, numa expressão de verdade, de sinceridade, de necessidade.
Vocês lembram dos cegos que Jesus curou? Todos os milagres de Jesus. Quando ele chegava até a pessoa, ele diz assim: o que você quer que eu faça? Jesus, eu quero enxergar. Jesus já sabia que ele queria enxergar. Era óbvio que ele queria enxergar. Mas Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. A fé que existe dentro de você realizou um milagre na sua vida. E a pessoa passava a enxergar. E assim foi com cegos, foi com paralíticos, foram com coxos. Irmãos, aqui, Pedro e João é igual a eu e você. Se nós estivermos firmes em oração, se nós estivermos ligados ao trono da graça, as pessoas vão chegar até nós com necessidades, com dificuldades, com lutas, com enfermidades. E em nome de Jesus, assim como Pedro e João, nós vamos dizer ao enfermo: em nome de Jesus, essa enfermidade há de ser curada na sua vida. Em nome de Jesus, enfermidade saia. Nós vamos buscar a presença de Deus e nós vamos falar, nós vamos expressar aquilo que está dentro do nosso coração, que Ele já sabe, para que nós possamos receber a nossa vitória e o nosso milagre. Um terceiro aprendizado para nós nesse texto, está no versículo 7. Nós precisamos agir, irmãos, para que o milagre aconteça na nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: e tomando-o pela mão direita, levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Além de orar, além de falar, nós também precisamos tomar posição, nós também precisamos agir. Quantas pessoas nós vemos abatidas, desanimadas, destruídas, talvez se deixando vencer pela situação de enfermidade, seja pela situação de pecado, seja pelas lutas, pelas tempestades. Por quê? Porque precisa tomar uma posição, precisa tomar uma atitude. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. Jesus me trouxe nessa noite para dizer para você que você precisa orar mais se você quer a sua vitória. Ele me trouxe aqui para dizer para você, se você acha que está demorando, eu quero dizer para você que está perto. Tão somente ore, tão somente busque, intensifique os seus momentos de oração, entre na presença de Deus, não fique só na porta do templo, ou então, mesmo dentro do templo, talvez o seu pensamento, talvez o seu coração, nesta noite, talvez você está aqui, o seu pensamento, o seu coração está longe, talvez está na preocupação da segunda-feira e você não sabe se você vai chegar até a segunda, você não sabe se daqui 5 minutos você está vivo. Eu não sei, você não sabe. Mas nesta noite, o Senhor me trouxe aqui para falar isso para vocês. Nós precisamos tomar atitude de buscar ao Senhor. Porque nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus maravilhoso, que tudo pode e que tudo faz. Eu tenho um testemunho que não é meu, mas eu tenho a liberdade desta família, desta irmã, para dar esse testemunho. Nós temos uma família, numa igreja nossa em Sarandi. Eu conheço a família, os nossos pastores conhecem, acompanhou. Então eu vou falar para você de um testemunho em que nós vimos o milagre de Deus acontecer, em que nós presenciamos, nós participamos desse milagre de Deus. Tem uma família em Sarandi, a mãe se chama Luzia e a filha se chama-se Ayla. A Luzia não podia ter filhos. E ela é uma mulher de oração, irmãos. Ela é essa mulher aqui. De oração, ela é como Pedro, ela é como João, ela é uma mulher de intensidade de oração, e ela não podia ter filhos, e ela orou a Deus, e Deus concedeu para ela uma criança, uma menina. Essa menina veio linda, como todo recém-nascido é lindo, né? Fica feio depois que cresce, mas quando é bebezinho é lindo. Veio uma menina linda, mas por algumas complicações essa criança morreu. Essa criança morreu. Essa mãe poderia, pela perda dessa criança, entrar numa depressão, entrar numa angústia, entrar numa situação em que ela odiasse Deus por isso ter acontecido, porque ela não podia, Deus deu a bênção, Deus deu a vitória. Mas a criança morre. Mas ela não desiste. Ela coloca diante de Deus e fala: Senhor, o Senhor deu um, o Senhor pode dar mais. E depois de muito tempo ela tem essa outra menina, que se chama-se Ayla. Uma criança linda, uma criança
vigorosa, que corria, que fazia bagunça já aos 3 para 4 anos, que corria, que bagunçava a casa com toda alegria. E ela vivendo a bênção e o milagre de Deus com essa criança. Mas começa, do lado esquerdo, começa a erguer um caroço. E esse caroço vai ficando grande, ao ponto dela, o olho esquerdo dela ficar fechado de tão grande que era esse caroço. E ela vai fazer um exame em Maringá, os médicos mandam para o hospital do câncer, e ela descobre que a criança tem um câncer extremamente agressivo. Aquele câncer, se não retirado, ia consumir toda a face esquerda da criança. E aqui em Maringá, eles esgotaram todas as possibilidades de tratamento. Disseram para a mãe, se existe alguma coisa para ser feito, é Curitiba ou São Paulo. E essa mãe vai com a Ayla para Curitiba. Irmãos, foram dias, foram meses intermináveis de esgotamento físico, de esgotamento espiritual. E essa mãe, nessas indas e vindas, ela descobre que tem um remédio que talvez não desse certo, mas era a única expectativa para aquela criança, para aquela família. Ela faz a primeira aplicação, ela faz a segunda aplicação, os médicos chamam a Luzia e diz para a Luzia, Luzia, nós temos uma notícia que não é tão boa para você. Você pode pegar a Ayla, você pode pegar a sua criança e pode levá-la para casa. Porque não tem solução para esse problema dela, não reagiu. Primeira dose, segunda dose, daquilo que nós imaginávamos pudesse resolver o problema, não resolveu. Leve a Ayla para casa, porque é melhor que a Ayla morra junto com a família lá na sua casa. A Luzia volta de Curitiba com essa criança, e a Luzia convoca a igreja. E a igreja começa a orar, e várias igrejas começam a orar, e nós começamos a orar, e o Zia e o marido caem em oração diante de Deus, e eles planteiam, eles choram, eles oram. Foram mais 3 meses de choro. E Deus deu uma direção para a Luzia. Leve a sua filha para Curitiba e peça para a médica aplicar a 3ª dose. Irmãos, talvez Luzia podia achar que é coisa da cabeça dela. A médica já falou que a partir da 2ª dose não tem o que fazer. Leve ela para morrer em casa. Mas Deus revelou isso para ela. E ela foi até Curitiba, marcaram a consulta, voltaram para lá de novo depois de 3 meses. E a médica falou, Luzia, nós podemos até aplicar, filha, mas não tem o que fazer. A Luzia disse para a médica, o meu Deus diz que é para aplicar a 3ª dose, que a minha filha vai ser curada. Diz que ela chorou com a médica chorou com ela ali, vamos aplicar. Mas você não vai poder ficar com ela no hospital. Você vai ter que levar ela para casa. Só que em casa, o imunológico dela está baixo. Então ela não pode sair, ela não pode comer chocolate que ela gosta, ela não pode tomar sorvete que ela gosta. Ela vai ter que ter uma vida no quarto dela, sob todos os cuidados. Aplicou a 3ª dose e ela voltou com essa criança para Sarandi. Irmãos, chegou o dia do aniversário da Ayla. E o pai e a mãe conversando, vamos fazer, não vamos? Vamos chamar os amiguinhos. Vamos chamar, vamos fazer a festa. Talvez seja o último aniversário dela. Fizeram a festa. Passou aquele dia de aniversário, a médica falou, vamos retornar para fazer o exame novamente? E eles voltaram para Curitiba. Fizeram um exame. Fizeram o 2º exame. Fizeram o 3º exame. A médica chamou a Luzia para dentro do quarto e falou, Luzia, alguma coisa aconteceu, filha. E os 3 exames da Ayla, a Ayla não está apresentando mais a agressividade daquele câncer. Ela tem que fazer umas quimioterapias, umas outras rádios, né, que ela tem que fazer. Só que ela não tem mais agressividade daquele câncer. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que responde à oração. Esse é o Deus que não deixa a gente na mão. Nós servimos a um Deus poderoso e nesta noite essa é a palavra de Deus para nós. Nós precisamos
colocar mais em oração diante de Deus. Nós precisamos sair da porta e entrar ao trono da graça. Nós precisamos experimentar nesses dias difíceis de Covid, onde tanta gente já morreu, onde tem tanta gente em meio a problemas, a dificuldades, a lutas, a depressões e tantas outras situações. Nós precisamos experimentar do milagre de Deus. A Ayla fez agora, no ano passado, 12 anos. Ela tinha 3 para 4. Ela fez 12 anos. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. O cabelo dela cresceu, ela está linda. E você sabe o que nos impressiona? É que em todos os momentos, das indas e vindas do hospital, quando caiu o cabelinho, de todas as situações, todas as fotos dessa criança, essa criança está sorrindo. Mesmo quando o olho dela está fechado, o canto da boca todo deformado, aquilo estava enorme. As fotos da Ayla, ela está sempre sorrindo. Isso é uma confiança que a mãe, que a criança tem num Deus todo-poderoso, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que está sendo apresentado para você nessa noite. Então que você possa abrir o seu coração e permitir que Deus mostre, que Deus fale, que Deus faça. Ele quer curar paralisias espirituais, paralisados espirituais hoje. Ele quer que você saia de simplesmente viver de uma esmola e passe a experimentar do sobrenatural, do melhor de Deus, daquilo que Ele tem, daquilo que Ele pode fazer na sua vida e da sua vida, na vida de outras pessoas. Nós precisamos abrir o nosso coração e permitir que toda indecisão caia por terra nesta noite. Nós precisamos permitir que Deus ministre o nosso coração e que nós tomemos posição, irmãos, como filhos. Nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós temos parte nessa herança. Então eu não sei se o que você tem enfrentado, o que você está enfrentando está difícil. O que eu quero dizer para você é que tem um Deus que é soberano, um Deus que é maior, um Deus que espera uma oração minha, uma oração sua, verdadeira, sincera, para que Ele entre com a providência, que Ele realize o milagre, que Ele libere a sua bênção, a sua vitória. Pode ser difícil, pode estar difícil, mas eu sei que com o nosso Deus, Ele vai estar junto, Ele vai estar próximo e Ele vai nos ajudar. Então que nesta noite, você receba essa palavra. Saia da porta e adentre-se para dentro do trono da graça. Entre diante de Deus e receba diretamente de Deus a sua bênção e a sua vitória. Esse testemunho é maravilhoso, porque nós vimos, não é uma história, é algo real. E se ela experimentou, se a Luzia e a família experimentou, nós também podemos experimentar. Você crê nisso? Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé. Se puderem fechar os olhos por um momento, se quiser ficar sentado também, fique na liberdade, tá bom? Se você pudesse fechar os seus olhos. Eu quero dizer para você, queridos, que no céu não existe esmola. No céu não tem nada que vai ser dado para você de pouquinho. Ah, ele me deu a primeira filha e ele recolheu a filha. Ele me deu um presente e ele tirou um presente. Não, ele deu outro presente. Mas esse presente veio com uma luta, com uma dificuldade que eu poderia desistir. A Luzia poderia desistir, mas ela não desistiu. Por isso eu quero dizer para você que no céu não existe esmola. Talvez você goste de ficar vivendo de esmola, sabe? Pastor, ora por mim. Ô irmã, ora por mim. Ficar ali, recebendo de pouquinho na boquinha. Eu quero dizer para você que no céu existe abundância. Eu quero dizer para você que no céu está a sua vitória, está a sua bênção. Talvez você está aqui nesta noite e tenha uma enfermidade, algo que te assola. Talvez a tua enfermidade é como a de Paulo, era um espinho na carne. Nós não sabemos exatamente o que é, mas é algo que afligia Paulo. Mas em determinado momento o Senhor disse para Paulo: não te preocupes, Paulo, porque a minha graça te basta. Paulo, fica tranquilo.
Porque é na fraqueza que eu te faço forte, porque não é a sua força, é a minha força operando em você, Paulo. Paulo, fica tranquilo, você não está sozinho, nunca esteve, nunca estará sozinho. E é Deus dizendo para você nesta noite, você que me ouve, você não está sozinho. Essa luta não é para a morte, mas é para que o nome do nosso Deus seja glorificado e exaltado através da sua vida. Então somente nesta noite tome posse. Ore mais, leia mais a palavra, busque mais a presença do Senhor. Porque os dias verdadeiramente são difíceis. Jesus está à porta, Jesus está voltando. Irmãos, está mais perto do que nós imaginamos. Por mais que os profetas, por mais que os pastores já estejam dizendo isso há tanto tempo, eu digo para você que está próximo. Mas vai depender de como eu e você se posiciona. Vai depender da minha e da sua atitude. E nesta noite, Ele me trouxe aqui para dizer para você, que no céu não existe esmola. A sua bênção, a sua vitória está chegando. Já chegou e é hora. Então somente tome posse. E nesta noite Ele faz uma pergunta para você. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Senhor Deus, eu te louvo, porque a sua presença é manifesta nesse lugar. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é um Deus grande, um Deus grandão, um Deus poderoso, um Deus que opera milagres, curas e sinais, um Deus que tem dado a nós o entendimento, a compreensão, para que nós possamos pegar isso que nós temos aprendido todos os dias, todos os domingos, quando nós vemos o culto, e colocarmos em prática. Porque o conhecimento, se ele ficar só no intelecto, para nada vale. Mas ele precisa ser colocado em prática, para que possa gerar vida, para que possa gerar milagres, para que possa gerar bênção, para que possa fazer com que a gente cresça espiritualmente. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade nesta noite. E eu quero, irmão, você coloca a mão no seu coração. Não é a minha oração, é a fé que Deus colocou dentro de você. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar. Eu sei que Deus sabe qual que é a necessidade de cada um. Quais são os seus medos, quais são os seus pecados, qual é a sua visão, qual é a tua amplitude espiritual. Se você está vivendo de esmola, como esse paralítico à porta do templo, ou se você está vivendo em níveis espirituais maiores, eu não sei. Mas o que eu sei é que o meu Deus, que o nosso Deus, Ele sabe. E eu quero orar para que Deus possa, nesta noite, aumentar a sua fé, para que você possa cair diante do Senhor de joelhos, e experimentar os milagres de Deus, assim como a Luísa e a Ayla experimentaram. Porque, irmãos, eu sei que Deus tem coisas maravilhosas, coisas boas para nós. E se vier enfermidade, se vier luta, a certeza que eu tenho é que Ele vai passar conosco. Porque Ele sempre esteve e sempre estará ao nosso lado. E eu quero orar agora. Senhor Deus, cada pessoa que está aqui nesta noite, com a mão no coração, Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, liberar a vitória. Que o Senhor possa, ó Deus, ministrar o coração de cada um, ó Deus. O quão grande e poderoso o Senhor é. Por isso, Pai, aumenta a nossa fé. Fé essa que foi colocada dentro de nós pelo Senhor. Ela não é nossa. Porque se fosse nossa, Senhor, nada poderia ser feito. Mas ela foi colocada dentro de nós pelo Senhor. Então eu te peço, Pai, aumenta a nossa fé. Abre os nossos olhos. Nós queremos, ó Deus, enxergar as coisas grandes e maravilhosas que o Senhor tem para nós. Nós queremos sair dessa condição, ó Deus, de estagnados, dessa condição, ó Deus, de pedintes. Nós queremos experimentar, como filhos, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, que eu sei que é o melhor do Senhor para nós. Pai, que o Senhor possa curar
aqueles que estão, ó Deus, enfermos, que o Senhor possa vir com refrigério, que a sua graça, misericórdia possa ser sobre cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa favorecer essas pessoas, assim como esse paralítico na porta do templo, assim como Pedro e João. Senhor, eu nada tenho, mas o que eu tenho em nome de Jesus, libero, Senhor, para cada uma dessas pessoas, e que cada um possa receber no seu coração, ó Deus, conforme a fé que o Senhor colocou dentro deles, Pai. E que eles possam testemunhar a vitória do Senhor, a bênção do Senhor, o milagre do Senhor. Que eles possam experimentar ainda nesta noite, ó Deus, em sonhos, em visões, diretamente do trono da graça, para cada um, ó Deus. Essa é minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.